meus amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Psicografias e charlatanismo. Como lidar com isso? Em todos os tempos, sempre houve charlatanismo nas questões espirituais. Hoje em dia, com o advento da internet, isso está aumentando ainda mais, principalmente na questão das psicografias. Quanto mais fenomenais, mais chamativas, mais dramáticas são as psicografias, mais aquela pessoa que forja essas psicografias e publicam isso na internet ganham mais likes, visualizações e, consequentemente, dinheiro e fama. Devemos prestar bem atenção nisso. Hoje em dia, na internet, existe uma verdadeira enxurrada de psicografias. É impressionante ver quantos vídeos de psicografias tem hoje na internet. É muito complicado. Algumas são totalmente absurdas, cheias de preconceito, de racismo, de moralismos, falsos moralismos e assim por diante. Enquanto nas igrejas neopentecostais existe uma epidemia de profecias, milagres e exorcismo em massa, no Espiritismo existe a febre das psicografias, principalmente de pessoas famosas. Então, nas igrejas pentecostais, pelo menos na maioria delas, existem verdadeiros shows de profecias, de exorcismos em massas, em que o demônio supostamente se manifestaria. O interessante é que você exorciza um demônio, na próxima reunião da igreja está lá o demônio de novo, e o mesmo. Então, é uma epidemia desses exorcismos, de falsos milagres e assim por diante. Já no Espiritismo também existe o charlatanismo de cura, também existe, e existe muito o charlatanismo da psicografia, das falsas psicografias. E devemos ficar atentos a isso, principalmente de pessoas famosas, que são pessoas que está na internet, todo mundo conhece a sua vida pessoal, então fica mais fácil de você forjar uma psicografia em torno dessa pessoa. É certeza, algum tempo depois da morte de alguma pessoa famosa, começam a surgir dezenas de psicografias. É só você ver. Eles dão um tempinho assim, mais ou menos longo aí, de um mês ou dois, por aí. Aí depois começam as psicografias daquela pessoa famosa. Tudo em busca de fama, dinheiro e likes. Quase todas as psicografias de pessoas famosas, com algumas exceções, têm praticamente o mesmo roteiro. Se você vê as psicografias de pessoas famosas, você vê que há alguma coisa em comum. É como se fosse um roteiro pré-definido. Prestem bem atenção nisso. Primeiro, o artista vai para o umbral, ou o famoso vai para o umbral, sofre torturas infernais e depois são socorridos. Um final feliz. É como nos filmes. Primeiro o mocinho sofre, apanha, depois as coisas se modificam e no final ele termina feliz, tranquilo com a mocinha. É um roteiro definido. Agora, se o famoso for gay ou tiver uma conduta liberal, aí é que o infeliz sofre mesmo. É como nos filmes e nas novelas, o artista sofre horrores, mas tem um final feliz, tudo para emocionar, chamar e manter a atenção do público. Pois é, quando o famoso que morre é gay, ou uma pessoa liberal, né, que gostava de
de festas, de trocar de parceiros, aí sim, aí que a psicografia é horrorosa. Eles trazem de volta todas as torturas da Idade Média e colocam lá a pessoa no umbral sofrendo essas torturas. Mas no fim, o bem tem que vencer e essa pessoa é socorrida e se arrepende de todos os seus pecados. Então, ela é socorrida. Mas então o que fazer? Primeiro, desconfie de toda e qualquer psicografia divulgada na internet. A psicografia é uma correspondência entre o espírito e seus familiares, e não um espetáculo público. Então, desconfie de toda psicografia divulgada pela internet, ainda mais se ela for, como se diz assim, enfeitada, né, com dramatizações, né, em que artistas dramatizam aquilo com vozes impostadas ou através de representação mesmo. Desconfie, né? Há uma grande chance, em 99,9% das vezes, que aquilo seja uma farsa. Desconfie de psicografias de famosos divulgados na internet. É praticamente certeza de que são falsas, até porque a vida do famoso é pública, facilitando a farsa da psicografia. Além da psicografia de famosos, né, ser fácil de ser elaborada, né, porque todos conhecem a sua vida particular e até mesmo a sua vida íntima, ainda tem a questão de chamar a atenção das pessoas, tornando o suposto médium famoso e adquirindo aí os privilégios que a fama traz às pessoas. Desconfie de médiuns que fazem entrevistas com os familiares do desencarnado antes da psicografia. Isso é feito para obter informações. Então, se o médium, antes de fazer psicografia, tem uma entrevista com os familiares do desencarnado, precisa ter essa entrevista, então é praticamente certeza de que aquilo é uma fraude, de que é charlatanice. Porque essas entrevistas, né, são para obter informações sobre o desencarnado. Ora, se é o desencarnado que se manifesta, ele tem todas essas informações. E é ele quem tem que passar essas informações, se quiser, para os seus parentes, para os seus amigos. Não é o médium que tem que ter essas informações. O médium verdadeiro não precisa dessas informações. Então, só isso aí já é um indício de charlatanice. Mas então, toda psicografia é falsa? Creio que não. Apenas 99% delas. A comunicação dessas psicografias que são divulgadas, né? 99% delas. As que são feitas sem divulgação, eu diria 50%. A comunicação com os espíritos é complexa. Existe uma barreira dimensional e isso não é por acaso. Essa barreira é necessária para a evolução e aprendizado do encarnado. Então não é fácil a comunicação direta com os espíritos. Por quê? Porque existe uma barreira dimensional e essa barreira tem um motivo de existir, que é para que os espíritos não interfiram diretamente, né, na encarnação dos outros espíritos. Isso poderia prejudicar a encarnação e mesmo a evolução do espírito aqui nesse plano. Kardec adotou o método científico para codificar o espiritismo. Ele utilizou inúmeros médiuns de diversos países que não se conheciam e devemos levar em conta a dificuldade de comunicação da época, assim como devemos levar em conta as limitações dos próprios espíritos, que mesmo tendo um conhecimento maior do mundo espiritual, pois vivem nele, não são perfeitos. Então Kardec adotou o método científico. Quando ele sabia que existia um bom médium em outro país distante, ele ia lá e colocava as questões, determinadas,
um tipo de um questionário. Ele anotava tudo ali e, quando sabia de outro médico em outro local, ele ia lá e fazia a mesma coisa. Os médicos não se conheciam. E a dificuldade de comunicação naquele tempo era muito grande. Então, o que ele fazia? Ele comparava as respostas e as questões. Quando ele conseguia um consenso naquela questão, ele a tomava como verdadeira. Caso contrário, ele ignorava. E assim, ele obteve uma uniformidade das informações sobre o mundo espiritual. Mas devemos ainda levar em conta que os espíritos comunicantes, apesar de viverem em uma dimensão superior à nossa, eles ainda são seres humanos e são seres imperfeitos. Seu conhecimento também ainda é limitado. Então não devemos, dizer que eles são infalíveis. Não são. Ok? A fé cega é tolice. A fé sempre tem que ser acompanhada do raciocínio lógico. As questões foram colocadas a todos esses médiuns desta forma. As respostas coincidentes eram tidas como verídicas e as demais descartadas. Lembre que nas comunicações mediúnicas pode existir o charlatanismo. Quando não, sempre existe a interferência do médium em maior ou menor intensidade nas comunicações. Então, existe o charlatanismo, é lógico. Mas, supondo que a comunicação seja verdadeira e levando em conta que o próprio espírito ainda tem suas limitações. Além de tudo isso, ainda tem a questão da interferência do médium. O médium é um intermediário. Então, durante essa intermediação, ele também coloca seus sentimentos e seus pensamentos, suas crenças, seus preconceitos, mesmo sem querer. Isso é involuntário. Na maioria das vezes, às vezes é intencional, mas na maioria das vezes é involuntário. É como você colocar aqui 10 pessoas, cada uma num bairro, contar um segredo para um e pedir para uma contar para outra, para contar. Quando chegar lá no final, está distorcido porque cada um coloca a sua opinião. Então é preciso ter muito cuidado com isso também. Tem também as crenças e preconceitos dos próprios espíritos, que são pessoas como eu e você, só que em outro plano dimensional. Os espíritos são como nós somos espíritos encarnados. Eles são espíritos da mesma forma desencarnados. Eles também têm suas crenças e preconceitos. Não é porque morreram ou desencarnaram que se tornaram sábios e mais inteligentes do que eram. Não. Eles continuam os mesmos, só que sem o corpo físico. É como eu aqui estou vestido. Se eu tirar essas roupas, eu vou continuar sendo o mesmo. Então, o corpo para o espírito são como uma veste. É uma veste de carne e osso. Tirou essas vestes, ele continua sendo o mesmo. Assistam às psicografias na internet como diversão, com senso crítico e sabendo que tudo aquilo, 99% das vezes, é só um show. Então assista a essas psicografias se te agrada, como se fosse um filme, um entretenimento, mas tendo aquela visão e aquela consciência de que aquilo, quase 100% das vezes, é apenas um show. Lembre, sempre que a verdadeira comunicação espiritual é séria e pessoal. A sua vida e a vida do seu ente querido só interessa a vocês dois e aos familiares mais próximos, assim como é na vida física. Então você deve lembrar que a psicografia é uma carta do espírito desencarnados para os espíritos encarnados. É uma comunicação pessoal. Ninguém tem que saber de nada, ninguém tem que interferir em nada. Isso não é um show. Se é um ente querido seu te manda uma carta pessoal, você não vai para uma praça pública, ou por rádio ou televisão mostrar essa carta.
que muitas vezes contém informações muito pessoais. Pense nisso. Mediunidade não é show. Ok? E ficamos por aqui. Um grande abraço. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos dê paz, saúde, prosperidade, muito equilíbrio e muito amor. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos.